Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, elas possam nos beneficiar a todos. Nós estamos aqui na Terra e certamente vocês já se depararam com uma frase que diz mais ou menos assim: o poder terreno jaz nas mãos do maligno. De certa forma, nós precisamos compreender esta frase como sendo verdadeira, todavia não tanto, porque aquele que, de certa forma, pensa exercer o poder aqui na Terra, do ponto de vista material e até mesmo espiritual, aqueles que procuram em ambas as dimensões exercer criminosamente o poder aqui na Terra, eles estão ali de forma transitória com a permissão de Deus. De certa forma, eles estão até contribuindo com a nossa evolução. Quando se nos apresentam mentiras, como até mesmo a palavra diabo serve como divisor, como aquilo que nos desvincula da verdade, nós percebemos que aquele que pensa estar no poder terreno, ele usa a mentira, porque ele tem noção clara de que Deus é que detém o poder absoluto. E eles nos servem para cada vez mais aprimorar a nossa capacidade de perceber o que é verdadeiro e o que é falso. Também é um convite para que nós nos defendamos em zona tão perigosa. É claro que, de forma transitória, muitos sucumbem às mentiras, aos atrativos. Nos deixamos vencer pela própria concupiscência. Aqui na Terra, todo aquele que procura despertar o semelhante, ele sofre, porque ele vai contra interesses escusos, contra governos ocultos que não querem se apresentar como manipuladores. Aqui, nesta lição do livro Pão Nosso, Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, na lição de número 53, em Cadeias, nos apresenta este exemplo. Paulo, nesta carta dirigida aos Efésios, no capítulo 6, versículo 20, ele está em cadeias. E ele diz, nesta carta, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo, o doutor da lei, Saulo, aquele que defendeu as tradições hebraicas a todo custo, lutando contra aquilo que ele denominava inimigo, agora, como cristão, ele procura levar a sua mensagem a todos, inclusive aos gentios. Todo aquele que assume a bandeira da verdade aqui na Terra, pelo menos por enquanto, um planeta ainda onde predomina o mal, onde o poder jaz nas mãos do maligno, ele irá sofrer. Eu até apresentei aqui uma imagem em nome de liberdade, igualdade, fraternidade. Aqui na Terra se usa a guilhotina para matar aquele que incomoda. Fiquemos atentos, né? A pessoa que procura fazer aquilo que é certo, ele enfrenta dificuldades. Mas essa mensagem aqui, ela vem nos dizer o seguinte: se ainda nós não somos preparados para dar um testemunho tamanho como Paulo fez, como os cristãos que se dirigiam ao circo romano cantando para a morte do corpo físico, pelo menos nós temos uma tarefa primordial aqui na Terra: cumprir os nossos deveres. E Emmanuel deixa isso bem claro nesta passagem. É claro que quanto mais a gente evolui, a gente vai percebendo e se fortalecendo para cumprir tarefas mais complexas, que exigem inteligência, sentimento e coragem.
Por enquanto, não procuremos dar um passo maior do que as pernas. E assim, paulatinamente, nós vamos capacitando-nos para servir a Deus e a nós mesmos e toda a humanidade de forma sensata. Emmanuel inicia dizendo o seguinte: observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de missionário emissário em cadeias e simultaneamente declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto convinha. Eu me lembro bem de um filme onde retrata a ida de Jesus Cristo para encontrar com João Batista na prisão. E o soldado romano pergunta a Jesus Cristo qual o seu objetivo de visitá-lo. Ele disse: eu vim libertar João. Mas libertar em cadeias? Muitas pessoas andam na via pública, podem viajar para qualquer ponto do planeta, mas estão presas, enquanto pessoas dentro de um presídio, numa cadeia, podem estar mais livres. É a situação de Paulo. Era a situação de João Batista. O grande trabalhador se dirigia aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Vocês podem perceber, né? Durante a história humana aqui na Terra, os ditadores, os tiranos, os imperadores, só mudam os nomes. Qualquer coisa que os incomode, eles mandam prender e calar. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias de abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso é verdade, né? Porque quantas e quantas vezes nós alegamos dificuldade financeira ou até mesmo que tranquilidade para que nós possamos levar a mensagem de Jesus Cristo. Quando enfrentando os obstáculos, até mesmo a prisão, é que nós precisamos a todo momento procurar atender à vontade divina. Isto, contudo, é um contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, olha que interessante, ele vai ressaltar, naturalmente nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos nós, porém, sem distinção, todos trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias. No lar, nós temos as nossas obrigações diárias. No trabalho comum, no dia a dia, no exercício da nossa profissão, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará ao melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Não fujamos, não esqueçamos dos nossos deveres. No lar, na profissão, no dia a dia, na sociedade, na comunidade, não esqueçamos.
Muito embora possa parecer algemas, cadeias, na verdade é a ponte para a nossa libertação. E eu repito para finalizar: somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Quantos não se encontram alienados, desequilibrados, porque tentaram fugir dos seus compromissos? E a amnésia talvez seja uma fuga. Fuga daquilo que deveria ser feito e não foi feito. Mas ainda é tempo. Todo momento é tempo. Basta que sinceramente nos arrependamos e procuremos nos colocar na posição de um cristão, assumindo os nossos deveres e fazendo-o, executando-o da melhor forma possível. Este é o convite, esta é a mensagem. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até breve, se Deus quiser.